pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma de nossas videoaulas. Bem, na última aula que tivemos aqui, eu ensinei a fazerem essas lembrancinhas aqui, entre outras, né? Outras cores e um outro modelinho ali. Aí pedi para vocês colocarem aqui nos comentários quem queria mais lembrancinha. Todo mundo queria, né? Ah, traga mais ideias, porque realmente, né, é algo muito bom, que aí vende o ano inteiro. E já quero aproveitar aqui para falar para vocês. Mesmo que vocês não trabalham com festas, vocês podem estar confeccionando, tá? E tá postando, disponibiliza para vendas ou para aluguel também, dá, tá? Aqui você pode guardar, como elas desmontam, vocês podem guardar as caixinhas, todas arrumadinhas ali dentro de um saquinho, guardar as flores, faça flores variadas, cores variadas. Quando a pessoa pedir, você só monta, tá? E entrega para você alugar, tá? Essas caixinhas aqui eu não tenho muita ideia de valor de aluguel não, mas não é tão difícil não, tá, gente? Depois eu vou até conversar com as meninas lá no Instagram, mas eu acredito que a gente vai ter que voltar aqui com mais lembrancinhas, porque assim, essas aqui são essas lembrancinhas mais simples, com preço mais em conta, mas eu tenho alguns modelos de lembrancinhas mais sofisticadas, para formatura, casamento, festa de 15 anos. Se vocês quiserem aí, festa de 50 anos, 40 anos, tem gente que quer aquela coisa mais requintada, né? Já coloca aqui se vocês querem mais ideias que tem essa jogada aí de lembrancinha que a gente pode estar trazendo aqui na próxima, tá? Hoje, lembrando que aqui hoje nós iremos usar as mesmas caixinhas do mesmo modelinho, ó, que usamos na outra, tá? A gente vai usar o mesmo modelinho de caixinha, tá? As outras futuras não, é diferente, mas também eu falo que elas são bem mais sofisticadas, mas são com materiais tão acessíveis quanto esse, tanto com papel Paraná quanto com papelão, tá? Não tem esse negócio de coisas, todos os materiais para quem trabalha com flores de EVA tem. Quem tá fabricando o próprio vaso, então, é que tem mesmo, tá? Não se preocupem com isso, não. Que é uma coisa que eu tenho dado muita atenção é a acessibilidade de vocês. Ah, desculpa aí pelo visu, tá? É porque aqui tá tenso. O frio aqui tá castigante, viu, meu povo? Tem como tá assim, se eu não esquenta essa parte aqui, parece que o corpo fica todo congelado. O pé e as orelhas, pra mim, é essencial tá aquecendo. Tô com duas blusas aqui. Então, é isso. Eu já vou começar... Ah, vou começar por uma suculenta aqui. Essa aqui eu já fiz, tá? Pra lembrancinha. Faz algum tempo. Eu só fiz algumas modificações nela, mas eu já vou te apresentar essa aqui, que deu super certo. E aí você já vai aprender. Ela é bem fácil. Eu vou estar deixando o molde aqui na descrição do vídeo. Outra coisa aqui muito importante. Aqui no final dessa aula, minha filha vai colocar um vídeo explicativo sobre as legendas. A gente não consegue, gente, o YouTube que tá soltando essa legenda com essa plaquinha preta aí, a gente não tá conseguindo retirar, tá? E tá atrapalhando aí o aprendizado de vocês, que fica bem aqui na direção da minha mão. Então, minha filha vai explicar para vocês como vocês podem estar mudando aí na configuração do celular de vocês. Ah, Ângela, eu não sei. Pede ajuda, tá? Não tenha vergonha de pedir pro filho, pro neto, pro vizinho, para estar auxiliando vocês aí não, tá? Aqui eu vou logo cortar aqui. Você vai precisar de 3 nesse tamanho aqui. Deixa eu mostrar o molde aqui pra vocês, ó. Você vai precisar de 3 peças dessa aqui, que é a maior, 3 médias e 3 pequenas, tá bom? Você vai ver o tamanho que vai ficar essa aqui. Se você querer colocar só 2 de cada, pode fazer também, tá? Não vai ficar feio, não. Mas eu coloquei 3, ela ficou bem mais cheinha. Aqui eu vou iniciar logo a pintura com vocês, pra vocês verem que não tem segredo nenhum. Aqui eu vou estar utilizando tinta PVA verde. Você pode estar usando aí o verde de sua preferência, tá? Você pode estar usando verde pistache, verde folha, qualquer verde que você... Eu gosto de um verde assim mais claro para suculenta, tá? Esse aqui eu usei no EVA amarelo também, tá? Que já estão prontinhas aqui as pétalas, ó. Já estão prontas. Espera que eu já mostro para vocês. Aqui não tem segredo nenhum, ó. Você vai pintar aqui. Vou pegar aqui a tinta na cor cerâmica. Nem vou colocar no pratinho. Vou pegar aqui na tampinha mesmo, que é só um excesso, tá? Bem pouquinho mesmo. Tirar aqui bastante o excesso e você vai fazer isso, ó.
Ela vai ficar assim, certo? Aqui eu peguei uma tira de EVA, passar já a medida pra vocês. De 7 centímetros por 46. Aqui foi o tamanho do EVA no caso, né? 7 por 46. Aí você vê aí o tamanho do seu EVA pra você tá pegando a medida certinho, tá? Aqui eu fiz isso aqui, pessoal, ó. E você vai fazer isso, ó. Igual a gente faz pra cortar os matinhos. Não tem segredo nenhum, tá? Pronto. Vai fazer isso aqui em toda a tira, certo? Ó. Até ela ficar assim, tá bom? Aqui eu pintei, que era daquele verde claro que eu sempre uso aqui, mas você pode estar usando o verde na cor natural, a cor que você tem aí, caso você não queira pintar, tá? Prontinho aqui. Esse aqui não vai no grill, então já tá pronto. Uma mini árvore IP também que a gente vai fazer, tá? Mas tem algumas demonstrações ali que a explicação você já vai tirar de letra. Fiquem atentos aqui que tem muitas dicas também nesse trabalho aqui pra vocês. Aqui já vou pegar o grill, que tá quentinho. Ó. Tá bem quentinho, vou fazer isso aqui, preste atenção. Peguei aqui a pontinha de um pincel, pode ser uma caneta. Vou colocar aqui pra aquecer. Desse lado aqui, ó, desse lado contrário, e vai fazer isso, ó. Pra ele ficar assim, ó. Certo? Essa pontinha aqui é bem importante, que ela vai ser recortada, tá? Prontinho. Aqui. Aqui já é uma outra, tá? Pra gente adiantar aqui o grill. Você vai pegar um EVA de 23. Foi a medida que eu escolhi pra trabalhar, mas você pode estar fazendo também, você bem entender, tá? De 23 por 13. Olha o que você vai fazer aqui. Aqui vou pegar um rosa escuro da PVA. Pode ser a cor de sua preferência, tá? É a cor que eu escolhi pra gente trabalhar aqui. Vou pegar o pratinho só pra tirar o excesso. Aqui você vai fazer isso, ó. Vai fazer essa pintura maluca aqui, ó. Não precisa deixar tão uniforme não, tá? Aqui do outro lado, ó. Deixa esse meio sem tinta, ó. Tá? Esse meio aqui tem que ficar sem pintura. Pode pintar assim toda manchadinha, não tem problema nenhum não, tá? Vocês vão se apaixonar por esse aqui. Esse aqui vocês já viram aqui, só que agora de forma um pouquinho diferente. Dei uma adaptada. Tô sempre mudando as coisas aqui. Por isso que eu não passo lista de material. Eu tô com a aula elaborada e na hora de gravar eu já mudo alguma coisa. E graças a Deus acaba dando tudo certo. Né? Ó, dos dois lados, tá? Fiz isso dos dois lados. Essa lembrancinha aqui vai precisar de umas folhinhas. Elas já estão aqui prontinhas, tá? Com o molde também aqui na descrição vai estar tudo separadinho, como foi na última aula, tá? Deixei lá em PDF todo organizadinho pra vocês. Aqui não tem segredo nenhum, ó. Pintei aqui minha folhinha. Vou colocar aqui no grill. Aqueceu, só vou fazer isso aqui, ó. Puxei aqui a pontinha dela um pouquinho. Dos dois lados e pronto. Só isso, ó. Certo? Pronto. Eu vou começar com essa aqui. Eu peguei essa medida que eu passei pra vocês aqui, agora eu peguei 3 tiras cortadas do mesmo jeito. Aqui peguei uma bolinha de isopor de 35. E vou fazer isso com essa bola, ó. Anja, eu não tenho bola de isopor, o que é que eu faço? Você vai fazer sua bolinha com papel. Eu já ensinei aqui com EVA. Você pode estar fazendo com papel alumínio. Ah, mas eu não sei qual é o tamanho da bola de 35. Calma aí que eu já vou te passar. Vou passar a medida da barriguinha dela, que é a barriga dela aqui, ó. E aí você vai fazer a sua e não vai ter dificuldade, tá? Que eu vou revestir aqui. Como que ela ficou? Prontinho aqui, ó. 12 centímetros, tá? Com 12 centímetros aqui. Você pode fazer uma bolinha nessa medida. Aqui, já vou pegar aqui
Vou dar uma enrolada aqui nessa primeira tirinha. Gente, não esquece de deixar o like, não, pelo amor de Deus. O canal tá crescendo. Já agradecendo vocês aí pelos mais de 22 mil inscritos, viu, gente? Muito obrigada. Mas os likes estão assim, ó. Lá no aplicativo do criador de conteúdo sempre mostra. E realmente eles estão embaixo. Então a gente tá sempre fazendo esse apelo aí para que vocês deixem o like. Aqui, ó. Eu enrolei esse tanto aqui. Que tanto foi esse? Medir para você não se atrapalhar aí, tá? Dá a medida certinha. Vou enrolar 15 centímetros. Vou até deixar uma marquinha aqui, ó. Prontinho. Eu vou enrolar aqui 15 centímetros. Ó. Agora aqui. Vou colocar aqui bem no meio, ó. Ele é tipo aquela flor Anastácia, mas eu fiz ele na cor verde para ficar mais com aspecto de suculenta. Que uma vez, numa aula aqui, eu apresentei uma aqui verde, todo mundo ficou querendo saber a medida, e foi essa aqui, foi exatamente essa aqui, viu? Bom que agora você fica sabendo. Ó, colei aqui bem colado, tá? Certifique-se de que tá bem colado. E agora eu vou descer aqui, ó, tá? Colando bem pertinho, bem encostadinho, certo? Vou passar a cola aqui e já vou descer essa tira. Ah, gente, tem um detalhe muito importante que eu esqueci de falar com vocês na outra aula. Já vou aproveitar aqui para falar. Quando vocês fazerem essa lembrancinha aqui na parte de baixo, vocês colocam uma plaquinha de EVA, na cor branca ou na cor desejada. Por quê? Porque essas caixinhas, geralmente, quem compra, coloca no banheiro, tá? Para não ter problema de estar danificando a caixinha, molhando, aí vocês colocam uma plaquinha de EVA. Ó, que gracinha, tá vendo? Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Você pode estar passando aqui a tesoura, ó, na pontinha, que aí ela dobra toda. Eu não vou fazer com essa aqui não, que eu fiz uma vermelha dessa ali, já tá assim, toda dobradinha, tá? E essa aqui eu quero deixar ela assim. Aqui eu vou engrossar esse cabinho aqui pra ficar no jeito da gente colocar dentro da caixinha. Vou dobrar esse arame aqui, ó. Prontinho. Você pode deixar assim, você pode passar no grill também assim, ó. Ou secador, tem a técnica do secador, mas você pode passar assim no grill também, pra ela ficar mais quebradinha. Eu vou deixar assim, porque eu já fiz uma vermelha, assim como eu tô te falando aqui, tá? Vou passar logo uma tirinha de EVA aqui, pra ela já ficar no jeito pra gente tá colocando na caixinha. Eu vou passar só uma fitinha. E pronto, ela tá no jeito de montar. Daqui a pouco a gente monta, tá? Agora vamos pra esse aqui. Esse aqui é o seguinte, você vai fazer isso aqui. Ó. E vai pegar aqui mais ou menos 1,5 centímetro e fazer isso, ó. Dos dois lados, tá? Faça isso dos dois lados. Agora, você vai picotar ele todinho, ó. Até chegar no final, tá? Ó, tá vendo? Ó, vai ficar assim, tá bom? Ele todo picotado. Agora, eu vou pegar aqui um arame. Deixa eu ver o tamanho desse arame aqui. E vocês vão ver quanto que eu vou dobrar pra colocar na caixinha, tá? 19 centímetros tem esse arame. Vou dar uma revestida nele aqui com tirinha de EVA.
Prontinho. Agora eu vou engrossar ele com papel. Deixa ele mais grossinho. Vou deixar ele um pouquinho mais grossinho aqui no meio. Ó, tá vendo? Agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Já deu pra vocês perceberem que é bem parecido com o complemento que fizemos aqui, né? Eu vou colar essas duas partes aqui, ó. Eu vou deixar só um pedacinho, menos de 1 centímetro. Tem que ser bem pouquinho mesmo, tá? Senão ela dá errada. Ó. Vou colar aqui bem colado. Prontinho. E agora, eu vou fazer isso, ó. Coloco o cola aqui. Vou colar aqui essa pontinha bem colado, porque a gente não passa cola nele até embaixo não, tá? É só aqui no início. E agora eu vou descer, ó. Pode esticar, viu, pessoal? O arame ficou grande, viu? E finalizo aqui, ó. Essa parte como fica. Aí você puxa ela pra cá e passa uma colinha, um pouco de cola aqui. Prontinho. Agora, olha só o que eu vou fazer. Não, o arame tá bom, que a gente vai ter que dobrar. Olha que gracinha. Eu tô com umas opções dessas lembranças que eu tô trazendo aqui pra uma festa. A pessoa não escolheu ainda, não. Tem a da minha cliente, né? Que é aquela rústica que eu apresentei pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar novamente, pra quem não viu a aula anterior. E agora aqui eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar aqui 3 folhas. E vou começar colocando aqui. Eu achei ela muito bonita. Tá vindo um arranjo aí pra vocês, tá? Tá vindo um arranjo aí com isso aqui, ó. Vocês vão se apaixonar. Ele vai entrar como peça principal do arranjo, tá? Tá ficando lindo. Todo dia eu estudo um pouquinho. Por isso que, às vezes, quando as pessoas querem, tem que gravar de novo, é porque a gente, às vezes, faz várias vezes. Eu só trago aqui o que eu tenho certeza de que vai ser uma aula que vai te trazer algum benefício, sabe? Eu não trago qualquer coisa, não. Um trabalho bem simples, mas que requer cuidado, né? Coloquei 6 folhas, ó. Acho que eu vou colocar mais uma camadinha aqui, que tem bastante. Mas assim, só com 6 tá bom, é que eu sou um pouquinho exagerada, viu? Pronto, eu vou colocar 9 folhas. Mas elas gastam tão pouquinho, gente. Qualquer pedacinho de material, vocês fazem essas folhas, que elas são bem estreitas. Vou deixar o molde na descrição pra vocês. Prontinho. Aqui tá ótimo, ó. Quando coloca isso aqui no vaso, pessoal, fica a coisa mais linda do mundo. Ó. Agora eu vou passar uma fita aqui. Espera que eu vou mostrar pra vocês de onde tá vindo essa fita, tá? Muita gente fez. É um suporte que eu uso pra não estar correndo atrás de fita toda hora, que eu detesto. Ó. Tá vendo? Intercalei as folhinhas e ficou assim. Aqui, ó, é um suporte que eu fiz pra colocar minhas fitas. Às vezes eu coloco uma caixa toda aqui, vai acabando e eu vou tirando. Coloquei gesso dentro de uma Tupperware, uma vasilhinha. E aí coloquei um cano de papel aqui, mas esse cano de papel fui eu que fiz de papel paraná, tá? Mas você pode estar colocando de papel alumínio e faz seu suporte. É muito bom pra colocar a fita. Pensa em um negócio útil que eu fiz, foi ele. Adorei. Aqui eu vou dobrar pra ficar no jeito da gente colocar na caixinha, ó. Prontinho. Aí, só foram as 3 tirinhas nesse aqui, ó. Só foram as 3, tá bom? Ó, nesse aqui você pode estar colocando uma estrelinha, pessoal. Eu devia ter feito, né? Mas eu não programei. Uma estrelinha só modelada e colocar aqui embaixo, acho que fica legal. Eu vou ver se eu tenho uma pronta ali pra gente colocar. Ó, eu roubei ali de um outro projeto 2 estrelinhas pra gente colocar ali. Eu acho que vai ficar melhor. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver como fica primeiro. Se ficar legal, aí você coloca na sua. Ah, vai ficar legal. Pronto, só vou colocar a cola aqui. Acho que eu vou colocar só uma. Deixa eu ver aqui como vai ficar.
Ó, tá vendo? Ficou ótimo. Deixa eu ver que essa aqui também. Não, só uma tá bom, tá? Aí, ó, coloquei uma estrelinha, ficou melhor. Agora eu vou montar essa aqui pra vocês verem, ó. Como que essa aqui é linda e fácil de montar. Vou revestir esse arame aqui com EVA. Dei 3 voltas de EVA aqui, ó, pra ele ficar assim, grossinho, tá? Aqui vou pintar na mesma tonalidade da suculenta. Você pode estar colocando um pouquinho de tinta cerâmica aqui também, pra ele ficar meio avermelhado, tá? Mas eu vou deixar assim, ó. Fiz isso aqui, agora eu vou começar com as menores, tá? Vou pegar, fazer isso aqui, ó, presta atenção aqui. Vai tirar um pedacinho aqui, bem pouquinho mesmo, abrir esse buraquinho aqui, tá? Em todas. Que eu vou colocar aqui. Passar a cola aqui. E vou fechar assim, ó. Subir bastante aqui, ó. Bem bagunçadinho assim mesmo, como vocês estão vendo aqui, ó. Deixa as 3 assim, tá? Passar mais um pouquinho de cola aqui pra ela anexar na outra. Ó. Tá vendo? Só isso. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar a cola bem aqui, bem encostadinho, ó. Menos de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro. Vou colocar a cola. Não precisa ser muita cola, tá? Parou na cola. Parou também. Prontinho. Agora eu vou intercalar a próxima, ó. Lembrando que são 3 de cada. 3 da pequena, 3 da média e 3 da grande. A mesma distância, ó. É bem encostadinho, tá, pessoal? Desce só um pouquinho. E aqui eu vou intercalar, ó. Bem intercalado. Isso é muito importante, tá? A sua flor ficar bonita. Agora eu vou para as médias, ó. Agora eu vou colocar as 3 maiores. Ela fica linda depois de montada. Esse aqui ficou grande, eu vou ter que tirar, ó. Vou ter que tirar isso aqui, que eu cortei mais aqui que tava grande. Agora eu vou passar uma fita. Prontinho. Vocês se lembram da aula desse complemento aqui, que é feito de isopor? Gente, o pessoal tá falando assim, ah, você devia ensinar a triturar o isopor. Quando você assiste a minha aula, que você entra aqui no meu canal, todas essas aulas aí são minhas. Eu não apresento nada aqui pra vocês que não tenha no canal. Tudo que eu apresento aqui tem no canal, tá? Mas pra facilitar pra você aí, tem gente que não consegue ir na descrição, já falei, peça ajuda. Eu vou estar deixando a aula desse complemento aqui na descrição desse vídeo, tá? Assim como vou deixar linkado também lá a descrição da aula dessas lembrancinhas aqui, quem não assistiu. Essa aula de hoje é segmento dessa aqui, tá? E coloca aqui nos comentários se vocês querem aprender a fazer as outras, que a gente pode estar trazendo aqui. Aqui, daquele complemento, nós fizemos a árvore IP com ele, certo? Hoje nós vamos fazer uma mini árvore IP, para lembrancinha também. Essa eu já fiz, tá? Logo que eu comecei a trabalhar com isopor, eu fiz. Deixa eu ver quantas tem aqui. Aqui nós temos 20. Vamos ver quantas que a gente vai gastar aqui, tá? Ela eu vou utilizar a fita, certo? Vou pegar aqui um arame.
Eu vou fazer isso, ó. Vou colocar só essas duas aqui. Aqui poderia ser um só, maior, tá? É porque eu já tinha ele pronto, aí eu aproveitei pra gente já tá fazendo aqui. Mas aqui poderia ser um maiorzinho do que o tamanho padrão que a gente faz, ó. Tá vendo? E agora aqui eu vou dar seguimento com os outros. É uma mini árvore, certo? Pronto, aqui nessa aqui em cima eu coloquei 3, para ele ficar bem pontudinho. E aqui eu coloquei 6, ó. Agora aqui vamos dar seguimento. Desci um pouquinho e agora eu vou colocar a última fileira, que ela tem que ser bem pequenininha, tá, pessoal? Não vai fazer ela grande para lembrancinha, não. Não foram as 20, ó. Sobraram 3, então foram 17, certo? Agora observe o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu organizar mais ela aqui. Ó, tá vendo? Agora a gente vai engrossar esse cabinho, né? Vai ter que engrossar. Fazer um tronco aqui. É bem simples. Ó. Agora eu vou passar uma fita, ó. Você pode estar pintando também, tá? Mas eu optei em fazer... A outra que eu fiz, eu passei fita. Vou passar nessa aqui também. Você pode estar pintando. Deixar aqui no jeito também de estar colocando lá. Prontinho, agora, ó, nas outras eu coloquei essas conchinhas, tá? Mas você pode estar colocando pedrinha. Eu não gosto de estar colocando aqueles musgos que voam nas lembrancinhas, não, tá? É muito chato pra lembrancinha, certo? Ficar bagunçando a festa do pessoal. Não pode, né, gente? Prontinho. Vou colocar nessa aqui. As pedrinhas também ficam muito bonitas, tá? E é até melhor colocar a pedrinha, que essas conchinhas aqui, elas são mais difíceis da gente encontrar do que as pedrinhas. Ó, eu vou começar pela suculenta e deixa... presta atenção aqui, num detalhe muito importante. Olha só aqui, né? Aqui, coloquei uma fitinha verde aqui, você pode estar colocando EVA com glitter ou fitinha de seda. Vou aumentar mais um pouquinho aqui esse buraquinho e vou colocar a suculenta aqui, presta atenção. Ó.
Ela encaixou certinho, tá? Olha a opção, olha as opções que dá. As opções que você tem. Ficou bonita com essa fitinha verde, essa suculentinha, tá? Deu um certo destaque. Agora, olha só isso aqui. A flor é a mesma, mas já muda muita coisa. Ela fica mais sofisticada, mais festa, mais... Aqui combina com tudo, né? Eu achei ela muito bonita aqui com esse detalhe dourado aqui, ó. Ficou bem bonita, não ficou? Vocês gostaram? Vou deixar ela aqui, tá? Agora a próxima. Aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Ó, que gracinha para banheiro, gente. Aí vocês colocam a essência, tá? Igual eu coloquei aqui na última aula. Uma gotinha de essência em cada flor. Vai olhando aí para vocês admirarem. Eu vou colocar nossa mini P nesse aqui. Ô, gente, eu achei essa aqui tão bonitinha. Eu acho que vocês vão gostar de fazer. Gastou tão pouco material. Ó, que gracinha. Vou mostrar pra vocês a branca que eu fiz. Ó. Na última aula falamos sobre esse vaso, tá? Esse vaso aqui é feito de papelão com serragem. Esse aqui foi feito com papel Paraná, fizemos na aula. Eu vou deixar o link aqui da última aula. Olha a branquinha, que coisa linda. Tá vendo? Ela ficaria bonita também numa caixa toda branquinha. Vamos fazer um teste aqui pra ver? É bom que ela desmonta. Ó, na caixa toda branquinha, tá vendo que gracinha? Fica bonita também, mas ela tava aqui, ela vai ficar aqui. Eu acho que essa caixinha aqui que eu roubei do trabalho da minha cliente. Eu vou ter que tirar ela dali. Ou então deixar ela daquele jeito pra vender, né? Também é uma opção. Aqui, ó. Outra aula que temos aqui, vou deixar o link aqui pra vocês também. Olha aqui que lindo. Ó que linda. 2 tulipinhas só, ó. Só 2 tulipas você faz uma lembrancinha. Tá vendo? Ó que gracinha. A tulipa já tem a aula aqui também. Vou deixar aqui na descrição a aula das tulipas. A aula da tulipa é bem assistida. O pessoal gosta muito. Ó, peguei aqui com a fitinha rosa. E vou colocar essa aqui, ó. Eu amei todas, mas essa aqui... Eu acredito que para aniversário de adulto, criança, confraternização de igreja... Fica perfeita. Pode fazer em qualquer cor. Ah, já falando pra vocês que a sépia fica linda nessa dela, viu? Ó, cobre todo o papelão. E olha que gracinha. Essa foi a que fizemos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Cadê a suculenta? Ah, tem uma outra ali pra mostrar pra vocês. Ah, gente, como que eu posso esquecer? Lembra que eu falei dessa aqui que eu fiz uma vermelha? Tá aqui, ó. Só que ela ficou mais como flor. Eu coloquei sépala e tudo, tá? Vou colocar aqui no vasinho pra vocês verem. Como que ela fica. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Aí já sabe, né? A gotinha de essência pra ficar cheirosinha. Gente, eu espero não ter ficado, assim, nenhuma dúvida. Se alguma coisa deu errado, eu peço desculpa pra vocês. Tem várias aulas minhas aqui no canal. Mas essa aula de hoje, ela é muito importante pra mim. Hoje eu tô testando minha força, sabe? Não sei se você já testou assim mesmo. Hoje é como se eu estivesse testando minha força pra estar aqui. Eu tinha que estar aqui. Meu pai tá internado. O estado dele não é bom. É meu herói. É minha vida. Eu tô cansada. Mas no hospital do que em casa. Mas eu tinha que estar aqui. Não tá esperando a vaga na UTI. Desculpa, gente. Eu acho que não tinha um lugar melhor para pedir que vocês orem por mim, por ele. Eu falo para Deus que faça na vida dele o melhor. Ele é o melhor ser humano que eu já conheci na minha vida. O homem que sempre me protegeu de tudo e de todos até hoje. Eu, aos 49 anos de idade, ele ainda me protege. Eu ainda me sinto protegida por ele. Quando eu vou, eu dou banho nele todos os dias. E mesmo ele debilitado, eu levando ele pro banheiro, sabe?
empurrando ele naquela cadeira de banho, eu me sinto protegida. Eu me sinto protegida quando ele fala: você já tomou café? Toma café antes de ir embora. Me sinto protegida. Desculpa. É isso. Eu espero que vocês gostem da aula. Eu não sabia que eu tinha a força que eu tive para estar aqui. Não sabia. Eu me testei, eu passei no teste. Com o processo, né? Deus, quando Ele nos mostra o futuro, Ele não mostra o processo. Mas Ele já me mostrou um futuro brilhante aqui nesse canal. Só que eu tô passando por muito processo, mas eu tô aguentando. Nunca deixei de estar aqui por qualquer problema que fosse. Esses dias eu não tô respondendo muito no Instagram por conta disso. Porque tá cansativo, sabe? Amanhã mesmo eu quero estar lá com ele. E é isso. Desculpa qualquer coisa, desculpa o desabafo. Mas eu sei o carinho que vocês têm por mim, pelo meu trabalho, pelo meu canal. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão. Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a habilitar e desabilitar essas legendas dos nossos vídeos e também a editar esse fundo preto que às vezes acaba atrapalhando e incomodando na hora de assistir. Então tá bom, vamos lá. Para habilitar e desabilitar a legenda, basta clicar aqui nessa opção. Clicando uma vez, você desabilita e clicando novamente nessa mesma opção, você habilita novamente. Agora, vou ajudar vocês a tirar esse fundo preto das legendas para não atrapalhar na hora de assistir os vídeos. Vamos vir aqui em Detalhes, procurar por Legendas e em seguida clicar em Opções. Note que abrimos uma janela com várias opções de configurações de legenda. Vamos procurar primeiro por Opacidade de fundo. Notem que está em 100%, vamos colocar em 0%. Vamos voltar aqui na setinha e fazer mais algumas configurações. Agora, procurem por opacidade da janela. Notem que também está em 100%. Vamos clicar e alterar de 100% para 0%. Notem que o fundo da legenda já não está mais preto e está melhor para ler, mas ainda tem como melhorar. Vamos vir em Estilo de borda do caractere. Clicando aqui, você escolhe um fundo para melhorar a qualidade da legenda. Clique em Sombra Projetada. Notem que ficou muito melhor de ler agora. Vamos ver a diferença? Aqui é sem nenhuma sombra projetada e aqui já com a sombra projetada. Você pode também alterar as outras configurações, mas eu sugiro que mantenha assim para ficar melhor de entender as legendas na hora de assistir os vídeos. Então é isso, eu espero que tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários.